Oi, gente, não esquece de me seguir aí no canal e nem curtir os vídeos, viu? Boa aula! Oi, gente, então, vou ensinar pra vocês a fazer esse vestido aqui, ó, de babados. Eu até fiz algumas partes aqui do busto. Eu tô usando o clé duplo na cor lhama, ó, aqui é a referência dele. E tô usando agulha de 3 milímetros. Já comecei a fazer o busto, né, como ele é torcido, eu fiz essa parte aqui do busto. Depois a gente vai fazer assim, ó, que eu vou ensinar vocês como é que vai fazer. Ele é torcido, ele vai ficar mais ou menos assim. Aí essa parte aqui fica no busto. Eu fiz aproximadamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pro meu tamanho, que é um PPP, eu fiz 16 carreiras. Ó, ele fica assim, certo? Aí aqui atrás eu vou fazer ele cruzado, né? Depois eu vou fazer as correntinhas e vou cruzar ele. Para as costas, eu recomendo que vocês deixem aproximadamente uns 4 dedos, né? Porque aqui, ó, é a linha da coluna, entre essa aba aqui e a outra. A de baixo vai ser a mesma coisa. E é importante também que, independente da quantidade de correntinhas que vocês forem fazer aqui, ó, porque aqui não tem mistério nenhum. É correntinha, vocês começam com correntinha medindo no corpo de vocês, e ponto alto. Por exemplo, aqui, pro meu corpo, eu fiz cerca de 100 correntinhas. Eu não costumo contar, mas só para vocês entenderem a lógica para poder a peça não ficar torta. Aqui eu fiz 100 correntinhas, com 100 pontos altos. Como ele tem duas partes, essa aqui é maior, do busto, e vai ter também a de baixo, que aqui, ó, eu já comecei a fazer, com ponto alto. Aí essa parte de baixo aqui vai ser menor do que essa. Para explicar melhor, essa parte aqui do busto, ela vai ser torcida, certo? Então, aqui, ela tá com aproximadamente 15 centímetros e meio, quase 16. A outra daqui de baixo, ela vai ter mais ou menos uns 10 centímetros, ela tem que ser um pouco menor, para dar esse efeito aqui, ó. Beleza? Então, é preciso fazer isso, para poder a peça não ficar torta. Os dois tamanhos de cima e de baixo tem que ter a mesma quantidade, certo? Vocês vão medir no corpo de vocês, deixar uns 4 dedos mais ou menos para a linha da coluna, para poder cruzar, fazer cruzado. Aí aqui já comecei, ó, com os pontos altos, ó, e vou fazendo ponto alto até aqui o final. Ó, ponto alto. Ponto alto, é somente ponto alto. Ó, eu vou fazendo até aqui o final e vou mostrar pra vocês um macetinho pra peça não ficar torta. Aqui, gente, até acabei me empolgando um pouquinho, fiz até mais carreiras, mas pra poder não ficar torto, eu uso um macetinho. Ó, aqui tô chegando quase no final, vou fazer ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Aí chegando aqui, ó, bem no finalzinho, fazer outro ponto alto. Aí fechei. Aí aqui, o que eu gosto de fazer? Em vez de subir 3 correntinhas, que é equivalente ao ponto alto, o que eu faço? Eu subo só 2. Uma e 2. Aí eu vou virar o meu trabalho, laço a minha agulha, não faço aqui, ó, porque aqui já é considerado aumento. Aí eu faço nesse buraquinho aqui, que aí ele vai ficar certinho, ó. Tá vendo? Ele fica certinho. É assim que eu faço. Isso em todas as carreiras. Aí aqui eu prossigo. Deixa eu aqui fazer de novo. Ó, eu subo só 2 correntes, pro ponto poder ficar mais fechadinho, ó. Tá vendo? Ele vai ficar assim. Aí eu laço a agulha, não coloco nesse ponto aqui, coloco nesse. Aí eu venho e continuo fazendo ponto alto normalmente. Que aí ele vai ficando retinho. Eu nunca faço, quando eu faço as duas correntinhas, eu nunca faço nesse ponto aqui, tá? É sempre na do lado, que aí ele vai ficando certinho, ó. Tá vendo? Aí aqui eu prossigo no ponto alto. É esse macetinho que eu faço quando eu vou virando o trabalho, entendeu? Ó, aí ele vai ficando retinho. Aí aqui eu vou fazendo até ficar ali mais ou menos o tamanho legal, só que tem que ser menor que o busto, tá? Porque como a gente vai torcer ele, precisa ficar com aquele efeito ali na cintura. Esse aqui é o busto e esse aqui é a cintura. Então, gente, feito isso, aqui eu vou deixar até montadinho pra vocês verem como é que é o processo. Eu coloquei até um alfinetinho aqui, ó, pra poder marcar, ó. Ele vai ficar exatamente assim, ó, torcido. Por isso que é importante essa parte aqui, ó, ter a mesma quantidade de ponto que o busto, pra ele poder ficar assim.
Só que a única diferença é que vai ter menos carreira. Aqui eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu fiz 7 carreiras, certo? Aí ele ficou exatamente assim. Aí, como é que vocês vão fazer? Vocês vão medir no corpo de vocês, ele vai ficar exatamente assim. Você vai dobrar essa peça ao meio, ó, desse jeitinho aqui. E você vai costurar, você vai precisar de uma agulha de tapeceiro, ó, com fio. Eu tô fazendo com fio duplo também, ó. Com fio duplo, ele é desse jeitinho aqui. E eu vou costurando, numa técnica que eu vou ensinar pra vocês já já. Aí aqui, você vai medir no teu corpo e você vai torcer ele. Você vai pegar essa parte aqui, vai medir no meio e você vai girar 2 vezes. Ele vai ficar exatamente assim. Você vai dar aquela ajeitadinha, desse jeitinho. E você vai definir quantos centímetros você quer que fique esse buraquinho aqui. Ó, botei até um alfinetinho aqui, ó. Deixa eu até botar no zoom pra vocês visualizarem melhor. Ó, botei o alfinetinho aqui marcando, porque se eu dobrar ele torcido, ó, ele vai dar certinho aonde tá esse aqui. Mas aí vocês vão medir no corpo de vocês e vão ver quantos centímetros vocês vão querer o buraquinho, ó. O alfinetinho tá aqui. Ou vocês podem colocar o marcador também. Ó. E ele vai vir até aqui. Aí vocês medem no corpo de vocês e vê quantos centímetros vocês querem. Aqui no meu, pegar a fita métrica e vai vir aqui. Eu tô deixando 12 centímetros do buraquinho. Entre o torcido e a parte reta. Ó, 12 centímetros que eu tô deixando. Mas aí vocês vão definir o quantos vocês querem, certo? É porque eu sou um PPP, então isso aqui pra mim tá ótimo. Vocês vão medir no corpo de vocês e vão definir essa medida. Aí, a partir disso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha agulha de tapeceiro e vou começar a costurar do jeito que eu fiz aqui. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar a partir daqui, ó, da onde eu marquei. Ó, tá vendo? E vou deixar ele bem juntinho até aqui o final. Essas pontas aqui, ó, é importante que elas estejam bem juntas, ó, juntinhas, até aqui o final. Porque quando você torce, a peça dá um pouquinho de diferença. Ó, vai ficar desse jeitinho aqui. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar a ponta, certo? Eu começo aqui por trás, ó. Aqui, insiro bem aqui, ó, tá vendo? Eu vou deixar um rabichinho aqui pra poder arrematar. Aí, eu venho pra cá, ó, venho pra cá. Aí, eu venho para cá. Ó. Desse jeitinho. Aí eu venho, puxo o meu fio, deixo um rabichinho assim, ó. Eu gosto de deixar esse rabichinho aqui, porque no final a gente dá um nozinho, ó. Eu deixo bem assim, bem um pouquinho grande mesmo, pra poder... Gosto de esconder na peça e não tem o risco de arrebentar. Ó, aqui. Aí aqui do outro lado, como é que eu vou fazer, ó? Lembrando que tá assim. Aí aqui, como é que eu faço? Eu pego a minha agulha e a pontinha eu venho pra cá. Tá vendo que tem um... É como se fosse uma trança, ó. Tá vendo? Uma trancinha. Aí eu venho aqui. Entre uma trancinha e outra, ó, tá vendo? Desse jeitinho. Aí eu puxo. Tomo cuidado pra não sair esse rabichinho daqui, ó. Porque eu acho ele importante pra gente poder dar um nozinho e arrematar depois. Puxo bem. Até juntar um no outro. Ele vai ficar desse jeitinho aqui. Certo? Aí ele saindo daqui, eu vou inserir a minha agulha nessa trança daqui, ó. Aí eu venho, puxo e venho pra cá. Desse jeitinho aqui. Aí eu puxo. Dou aquela ajeitadinha, porque embolo. E venho pra cá. Aí aqui em frente, eu vou catar o próximo. A próxima trança daqui já foi. O fio tá saindo daqui, ó. E agora eu vou inserir ele bem aqui, ó, entre esse e esse, que tá em frente a esse aqui. Eu pego e insiro ele pra cá. Ó.
desse jeitinho aqui. Tá vendo? Aí eu puxo. Aí chegando nessa parte aqui, ó, ele sai daqui, aqui já foi. Aí eu venho pra cá, insiro, e ele vai sair aqui. Aí eu puxo e procuro o daqui de frente. Ó, esse aqui já foi. Aí eu venho pra cá e passo pra cá. E assim eu vou fazendo. Aí o próximo, venho pra cá, ele vai sair aqui. Aí eu vou fazendo isso até chegar lá onde você marcou, ó. No meu caso eu marquei aqui. Então eu vou fazendo isso até chegar aqui. Não tem mistério, gente. Dá um pouquinho de trabalho, mas é só prestar um pouquinho de atenção ali, que tudo dá certo. Eu vou fazer até aqui o final e vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer esse arremate. Aí aqui fechei minha peça, ó. Aqui chegou no limite. Ó, tá vendo? Aí aqui eu já tiro meu alfinete, meu marcador. Aí eu tiro a minha agulha de tapeceiro também. Com o auxílio da agulha, o que eu vou fazer? Eu vou virar o meu trabalho. Meu fio tá saindo por aqui, ó. E daqui eu arremato. Ele tá saindo daqui dessa direção. Aí eu insiro a minha agulha bem aqui. Aí eu pego até nesse olhinho de trás aqui, ó. Então vocês podem inserir aqui também. Em qualquer cantinho. Ó, ele sai aqui. Colocar ele aqui. Aí vem pra cá, eu puxo. E aqui eu escondo o meu fio. Eu venho pra cá. Aí eu vou escondendo o fio em qualquer cantinho. Pode até dar um nozinho. Aí eu escondo meu fio em qualquer cantinho. Aí aqui eu faço até um macetinho. Eu vim pra cá, aí eu faço um baixíssimo. Ó, tipo um nozinho. Eu aperto bem e vou escondendo, que aí ele não solta. Aí aqui eu vou escondendo normalmente. Aí ele está basicamente pronto, a parte de cima. Aí a parte de baixo, o que eu gosto de fazer? Eu vou fazer mais uma carreira de ponto alto aqui, ó, unindo até chegar aqui atrás, que eu vou fazer a junção. Aí aqui atrás, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de atenção, que eu vou mostrar pra vocês, que tem a opção também de vocês colocarem um lastex. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer isso. Então, gente, daqui até aqui, que é a parte das costas que eu vou unir, eu vou fazer correntinhas, e é importante que vocês meçam no corpo de vocês, deixando bem rente ali ao quadril, tá? Vou fazer aqui, inserir aqui, ó, no primeiro ponto. Vou fazer correntinhas até chegar lá do outro lado. Aí mede direitinho no quadril, até ficar bem rente. O quadril é aquela parte ali do bumbum. Tem que ficar bem agarradinho ali, certo? Pra poder passar a peça. Porque a partir dali, eu vou fazer ponto alto aqui na barra pra poder fazer o esqueletinho da saia, pra poder fazer os babados. Vou explicar pra vocês adiante com mais calma. Primeiro, vocês vão fazer correntinhas. Vou fazer minhas correntinhas aqui, até chegar lá do outro lado. Aí aqui, feitas as minhas correntinhas, ó, eu deixei bem apertadinho no meu quadril, certo? Porque ele vai ceder. Aí agora, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui a outra parte, ó, no primeiro ponto alto, ó, tá vendo? E vai fechar com baixíssimo. Desse jeitinho. Aí aqui você vai virar pra cá o seu trabalho, certo? Aí aqui você vai subir 3 correntinhas, ó, 1, 2, ou 2. Eu costumo subir 2, porque como ele cede, pro ponto ficar bem apertadinho, aí eu faço assim. Mas quem quiser subir 3,
pode subir também, não tem problema. Aí aqui, eu vou voltar isso aqui tudo com ponto alto. Vou fazer ponto alto, normal, até chegar aqui do outro lado. Vou passar por aqui, ó. Quando chegar aqui, aí eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer isso. Aí aqui, fiz a minha carreira de ponto alto, ó. E aqui eu vou prosseguindo com o meu ponto alto. Aqui fiz, aí venho aqui, aí faço ponto alto. Aqui, ponto alto. Aí eu vou fazendo ponto alto em toda a circunferência. Ó, isso aqui é tudinho de ponto alto. Até chegar lá ao final. Ó, ponto alto, não tem mistério. Ó, ponto alto. Ó, fazendo ponto alto, isso aqui tudo, até chegar aqui. Aí chegando aqui no final, ó, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o último ponto alto, ó. Último ponto alto. E aqui a gente fecha, eu pego bem aqui, ó. Tá vendo? No primeiro. E fecho com baixíssimo. Aí eu já encerro aqui. Até aproveitar esse restinho de fio, aí eu puxo. Aí eu já fecho aqui. Certo? Aí até corto meu fio. E aqui eu escondo ele. Que aqui agora a gente vai trabalhar com fio separado, né? Sem ser o fio duplo assim, ó. A gente vai trabalhar somente com um fio. Agora a gente vai fazer o esqueletinho do corpinho do vestido, para ele poder receber os babados. Aí eu escondo ele. Vou esconder ele. Escondi aqui, ó, meu fio. E agora a gente vai trabalhar com o fio sozinho. A gente vai agora trabalhar com um ponto alto e um ponto de separação. É como se fosse um esqueletinho para poder receber os babados. Vou explicar melhor pra vocês. Ó, como fica bonitinho. Aí aqui, ó, já fiz o meu ponto, certo? Eu vou começar a fazer aonde eu fechei, aqui no caso. Aí aqui um detalhe muito importante. Eu vou começar fazendo na correntinha de trás. Por quê? Porque na correntinha de trás vai sobrar essa parte aqui, ó. E como a gente tá no início, eu vou começar a fazer o babado daqui. Quando eu fizer aqui o esqueletinho do corpinho do vestido, eu vou explicar melhor. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou começar na correntinha de trás. Eu insiro aqui minha agulha, ó, bem nessa baguncinha que tá aqui, na correntinha de trás. Pego o meu fio. E pego 1, 2, 3 e 4. Aí eu laço a minha agulha. Aqui tem outra correntinha, outro ponto de base que não dá pra ver, certo? Aí eu pulo e venho pra cá. Aí ponto de separação. Aí eu laço, pulo esse aqui e venho pra cá, na correntinha de trás. Aí ponto alto, tá vendo? Vai ficar exatamente assim. Porque aqui, ó, já vai receber o primeiro babado. Ponto de separação, laço a minha agulha. Aí aqui, ó, correntinha de trás. Ponto alto. Ponto de separação. Correntinha de trás. Só essa primeira carreira aqui que você vai fazer isso. Ponto de separação. Aí, correntinha de trás. Ponto alto. Ponto de separação. Aí, pula essa. E assim sucessivamente. Vou fazendo isso até chegar aqui no final. Fiz aqui, ó, os meus pontinhos, ó. Pegando a correntinha de trás, ele vai ficar assim. E aqui é só finalizar e seguir o baile. Aí eu conto 1, 2, 3. A quarta é a correntinha de separação. Então, a gente vem na terceira, sem ser na quarta, ó. Aqui é a quarta. Aí eu venho e fecho com baixíssimo. Aí aqui eu subo de novo. 1, 2, 3 e 4. Porque 4 é a correntinha de separação. Aí eu laço, venho aqui, faço ponto alto. Aí correntinha de separação, laço,
ponto alto. Correntinha de separação, ponto alto. E vai ser ele todo assim. Como ele é longo, você vai seguir o baile. É só isso. Ponto alto, correntinha de separação, ponto alto de novo. Desse jeitinho aqui. Aí você vai fazer isso até ficar bem longo ali na altura que você quiser. Então, gente, fiz aqui os pontos, ó, ponto alto com ponto de separação. Fiz até essa altura aqui. Ele ficou mais ou menos até ali antes do tornozelo. Eu coloco sempre pescando, porque como a gente vai colocar babado, o babado ele vai pesar, certo? Então a gente bota bem pescando ali, porque ele vai esticar bastante. Aí aqui eu finalizei, ó, com baixíssimo, né? Aí não tem mistério, é só você esconder o fio aqui nas extremidades. Essas extremidadezinhas aqui do avesso do crochê, então vai ser aqui mesmo. Aí quem quiser pode passar uma colinha de tecido, né? Ou então dar um nozinho. Eu só escondo mesmo e tá tudo certo. Não costuma desmanchar, não. Fica super seguro. Eu fiz ele bem apertado, tá, gente? Porque o babado, ele realmente ele vai ceder a peça. E o crochê, ele cede muito. É igual uma malinha, ó. Ele cede pra caramba. Aí aqui eu vou fazer a parte do babado. Aí na parte do babado, eu vou começar fazendo naquela parte que a gente fez a correntinha de trás, tá vendo? Que foi essa aqui, ó. É aqui mesmo que a gente vai fazer. Eu tô fazendo 2 pontos altos juntos, né? Porque eu quero um babado ali meio termo. Se você quiser um babado mais franzido, você tem que botar mais pontos aqui. Você pode botar 3 pontos altos juntos, ou então vai intercalando, tipo 3, 2. Eu tô fazendo aqui de 2. Ele fica bem meio termo, ó. Aí eu fiz aqui e vou mostrar pra vocês como é que faz. Isso que é super simples, não tem mistério. Ó, vou fazendo em cada ponto de base, que os pontos de base são esses aqui, ó. Que a gente pegou na correntinha de trás. Tô começando aqui pelas costas do vestido. E vou fazer aqui na frente. Ó, e aqui eu vou fazendo 2 pontos altos juntos. 1, 2. Em cada ponto de base. 2 pontos. É legal até vocês experimentarem o que fica melhor ali. Qual é o babado que vocês vão preferir. Com 3 pontos altos juntos, ou intercalando, ou 2 só. Que aí você vai ver ali, porque é isso, a regrinha é essa. Quanto mais ponto alto junto no mesmo ponto de base, mais embabadado ele vai ficar, ó. Tá vendo? Aqui tá com 2. Aí com 3 fica bem mais embabadado. E nas carreiras seguintes, você já vai colocando ponto alto sozinho, beleza? Porque o que dá volume mesmo é essa primeira carreira aqui. Aí você vai ver quantas carreiras forem necessárias e você vai fazendo. Aí eu vou fazendo aqui os meus pontos altos juntos. Quando eu terminar essa carreira aqui, eu volto com vocês pra mostrar como é que tá ficando. Então, gente, fiz aqui os babadinhos, ó. 2 pontos altos juntos. Fiz quase toda a circunferência, vai ficar assim. Aí agora eu vou finalizar aqui com vocês. Ó. 2 pontos altos juntos até o final. E aqui o finalzinho. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos fechar essa carreira. Ó, fechei aqui. Venho aqui no primeiro ponto e fecho com baixíssimo. Desse jeitinho. Aí subo 3 correntinhas, ó, 1, 2 e 3. Aí eu sigo fazendo ponto alto em cada ponto de base sem aumento. Essa carreira aqui já não vai ter mais aumento. Ó, ponto alto. Ponto alto. Ponto alto em cada ponto de base. Aí eu vou fazer essa carreira aqui e mais as outras. Aí ele vai ficando embabadinho. Tô fazendo rapidinho aqui só pra mostrar pra vocês, porque é a mesma coisa, trabalho de repetição. Ó, tá vendo que ele vai crescendo? Ó, ele vai envergando. Aí ele vai ficar assim. Vou fazer aqui as carreiras e mostro pra vocês como é que tá ficando. Aí vocês vão fazer quantas carreiras vocês acharem necessário. Vai fazendo, vai medindo, vai olhando, até decidir quantas carreiras são necessárias pra poder fazer. Então, gente, fiz aqui, ó, fiz alguns babados pra poder mostrar pra vocês o caimento. Ó, ele vai ficar mais ou menos assim. Aqui eu fiz um macetinho, porque isso aqui, os babados, gente, é puro trabalho de repetição. Por isso que eu adiantei aqui logo os babados, né? Pra poder mostrar pra vocês. Aqui no começo, eu fiz com 8 carreiras, esse babado daqui. E aqui, a contagem muda também. Aqui eu pulei 5 arinhos, que eu conto por essa parte aqui, ó. Vou até botar aqui no zoom pra vocês enxergarem melhor, ó. 1, 2, 3, 4, 5.
eu fiz 5 arinhos desses aqui livre. Só essa parte de cima aqui, beleza? 5 aqui que eu fiz. Mas quem quiser pode mudar. É porque eu fiz vários testes e vi que essa contagem aqui funciona. Fica super legal, independente do tamanho que vocês forem fazer. Esse babado aqui na primeira, eu fiz com 8 carreiras. A primeira com aumento e o restante ponto alto normal. No total aqui eu fiz 8. Aqui no restante eu já mudei. Só essa parte aqui, tá? Aqui adiante eu fiz com 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, 10 arinhos. Aí aqui adiante é a mesma coisa. Eu até coloquei uns marcadores aqui, ó, pra vocês verem. Daqui adiante eu pulei 10 carreiras. Tem até aqui, ó. Eu vou colocando, ó. Pulo 10, aí vou colocando. E nessa carreira adiante, eu fiz com 12 carreiras, o babado. Aqui, ó, tem 12, certo? 12 carreiras aqui, 12 carreiras aqui, 12, fiz com 12. Por que eu fiz essa diferença meio doida? Pra poder dar mais movimento pra peça. Porque se eu fosse fazer ele todo pequenininho, eu não senti que ficou, assim, legal, sabe? Então, por isso que eu fiz essa contagem doida aqui. Mas é só no começo, é só no começo. Eu vou botar a descrição aqui, ó, bonitinho, pra vocês não terem dúvidas. E é isso. Aí, aqui no final, eu vou fazer junto com vocês pra poder ficar ali bem claro. Ó, aí aqui fiz com 12 carreiras, pulando 10 arinhos desses aqui. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Aqui já tá marcado. Ó, eu botei o marcador aqui, ó, pulei 10. Aí no 11, né, eu coloquei o marcador porque a gente vai começar a fazer os babados daqui. Aí pulo 10 e faço o final aqui. É trabalho de repetição puro. Eu vou fazer uma carreira aqui pra vocês verem que não tem mistério. É só essa contagem mesmo pra poder dar movimento pra peça. Aqui, eu botei ele assim, ó, porque eu tava fazendo testes, né, e ficou bem ok. Agora eu vou passar pra vocês. Aqui, continuo trabalhando com fio dobrado, dou uma laçada, ó, vai ficar desse jeitinho aqui. Vou até onde o meu marcador tá, ó, minhas 10 carreiras puladas, ó, eu conto as carreiras por esse arinho aqui, ó. Lembra da correntinha de separação com ponto alto, ó? Correntinha de separação, ponto alto. Aí eu pulo 10, conto pelo esse arinho daqui. Esse aqui. Tem que aqui na minha contagem, eu preciso que tenha 10 arinhos desses aqui livres. Show? Aí eu venho aqui onde meu marcador tá. E é aqui que eu vou começar. Aí eu insiro a minha agulha aqui. E aqui a contagem também meio que muda. Só pra poder ficar bem babadado. Ó, eu faço 3 pontos. 1, 2 e 3. Ou então, eu faço uma outra técnica que eu também gosto muito. Eu vou até tirar aqui pra poder não atrapalhar a visibilidade de vocês. Ó, aqui, só pra poder não ficar aquela cicatriz, eu faço o seguinte. Eu prendo ele aqui, ó. Prendo ele aqui. Aí aqui eu dou mais 3 giradinhas. Ou até mais, pra ele ficar bem assim, ó. Vai ficar bem assim. Aí eu laço a minha agulha. Aí, bem no primeiro que a gente fez aqui, ó, o baixíssimo, eu insiro a minha agulha aqui e transformo em ponto alto. Aí dou uma puxadinha e ele vai ficar assim, ó. Esse aqui já é o primeiro ponto alto. Aí aqui dentro, contando com esse aqui, eu vou fazer 4 pontos altos. Ó, o segundo, o terceiro e o quarto. Porque como aqui tá ponto alto, correntinha de separação, eu preciso ter 4 pontos altos dentro de cada buraquinho, porque senão ele não fica embabadado. Ele fica meio que apertado, sabe? Então a graça da peça é os babados. Então eu faço desse jeitinho aqui. 4 pontos altos em cada buraquinho. Vou fazer aqui de novo. E só essa parte aqui, só essa carreira que a gente vai fazer esses aumentos, beleza? O restante não precisa, é só ponto alto mesmo. Mas quem quiser fazer aquele bem babadado, bem com mais volume, aí vocês podem fazer a segunda carreira fazendo 2 pontos altos juntos, um separado, pra ficar bem embabadado. Porque é aquele macete, né? Quanto mais ponto alto junto vocês forem fazer, mais embabadado ele vai ficar. Show? Aqui eu vou prosseguir com meus pontos altos, ó. 4 em cada buraquinho desse aqui. Aí vocês sempre procurem colocar bem certinho assim, ó, pra peça não ficar torta. Você dá uma dobradinha em cada ponto desse aqui, ó, cada buraquinho. São 4 pontos altos juntos. Um primeiro, segundo, terceiro e quarto.
Ó, aí ele vai ficando bem babadado. Aí aqui, mesma coisa. É trabalho de repetição puro. 1, 2, 3 e 4. Tô fazendo aqui rapidinho porque é só repetição. Vocês vão fazer 4 em cada buraquinho desse. 1, 2, 3 e 4. Aí nessa carreira vocês vão fazer isso toda a vida até chegar aqui, ó, no final. Vou fazer os meus aumentos aqui, os meus 4 pontos altos em cada buraquinho. E vou mostrar pra vocês. Aí daqui adiante é só ponto alto normal. Então, gente, fiz aqui, ó, a carreira com aumentos, ó, como fica embabadado. Aí fiz aqui toda a circunferência com 4 pontos, ó. Aí aqui eu fecho normal, ó. Eu venho aqui no primeiro ponto que nós fizemos e fecho com baixíssimo. Aí aqui eu vou seguir com ponto alto normal. Aí eu faço até aquela técnica, dou uma giradinha. Aqui no mesmo ponto eu faço um ponto alto. Só pra não ficar aquela cicatriz. Aqui eu prossigo com ponto alto normal, sem aumento. Que aí aqui já não precisa, que vai ficar legal ali, mas quem quiser pode fazer. Ó, aí ponto alto. Ponto alto. Aí vai seguindo de ponto alto até completar as 12 carreiras. Essas 12 carreiras, elas também são totalmente opcionais, tá? Quem quiser pode fazer menos, quem quiser pode fazer mais. Vocês vão testando ali e ver o que dá certo. Pra mim, ficou ótimo 12 carreiras. Ficou o efeito, né, que eu queria. Aí, por isso que eu fiz essa contagem aqui nos pontos. Eu vou fazendo ponto alto até... Porque aqui agora é só trabalho de repetição, gente, não tem mistério. Aqui agora é só ponto alto, todas as carreiras, a gente só vai fazer o aumento na primeira mesmo pra poder ficar bem babadada. Aí eu vou fazendo aqui minhas carreiras, vou finalizar aqui com os babados e volto com vocês pra poder fazer o detalhe ali das costas, né? Que é o acabamento daqui do busto. Gente, fiz aqui todos os babados, ó que lindo que ele fica. Fica lindíssimo. Dá uma trabalheira, mas vale super a pena, que fica um trabalho super legal. Eu aconselho vocês comprarem uns 10 rolos de fio, porque vai gastar bastante, porque babado geralmente gasta pra caramba. Mas compensa muito. Mas fica um trabalho super lindo, super bem feito, fica muito legal. Não deixa de me acompanhar aí não, tá? Curte, comenta, compartilha. E eu tô colocando todos os looks com a foto do corpo nesses shorts aí do YouTube. Show? Aí aqui já tá quase finalizado. Ó, aí agora eu vou ensinar vocês a fazer o acabamento daqui de trás. Aqui de trás, ó, nessa parte aqui, como eu fiz ele bem rentinho no quadril pra poder passar a peça, eu vou colocar lastex nessa peça aqui. Pode ser lastex ou elástico. Eu vou colocar elástico numa técnica que eu acho que fica muito mais fácil. Eu vou usar esse elástico aqui, ó. Aí eu vou dar um pequeno pontinho com agulha de costura normal. E eu vou precisar também de um alfinete de segurança. Eu uso esse aqui, né? Porque eu vou ajustando ele de acordo quando eu for vestir no corpo, certo? Pra ele ficar bem legalzinho ali no corpo. Aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou virar minha peça, ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma agulha menor. Aí eu vou inserindo ele bem nessas extremidades aqui, ó, de trás do crochê. Aí eu vou inserir a agulha bem aqui, ó. Tem várias formas de fazer. Vocês podem fazer também com meio ponto e crochetando em cima do lastex ou do elástico. Dessa vez, eu vou fazer desse jeitinho aqui. Eu vou pegar e insiro a agulha aqui, ó. É meio chatinho, mas com um jeitinho funciona. Aí eu vou puxando ele aos pouquinhos. Aí aqui na ponta, como depois eu vou cortar meu excesso... O que eu vou fazer? Eu vou deixar ele bem rentinho aqui, ó. Aí eu coloco o meu alfinete, para ele poder não soltar. Porque essa parte aqui depois a gente vai dar um pontinho com a agulha. Ó, eu dou um jeitinho aqui, insiro um alfinete. Ou então pode ser aqueles alfinetes de cabeça também. Vou botar isso aqui que fica mais presinho. E aqui eu vou andando toda essa extremidadezinha aqui do crochê, ó. Puxando o elástico. Eu venho pra cá. E vou puxando ele. Aí aqui, ó, vou até botar aqui no zoom pra vocês verem melhor. Eu insiro bem a agulha aqui, ó. Insiro pra cá também. Nesses pontinhos que ficam aqui atrás. Porque esse aqui é aquele ponto alto que a gente fez aqui atrás, ó.
É o ponto alto com babadinho. Aí venho aqui e vou puxando o elástico com a agulha. Aí eu vou puxando até chegar aqui. Tem que ter um pouquinho de paciência, ou então vocês podem crochetar em cima dele. Nessa peça aqui, eu prefiro fazer dessa forma aqui. Eu insiro e vou puxando. Aí eu vou puxando ele. Que aí depois eu vou moldar ele no meu corpo, aí eu puxo, aí eu tiro, corto o meu excesso. Vou mostrar pra vocês melhor. Vou puxar ele até aqui. Aí aqui, ó, já coloquei meu elástico, já inseri aqui tudo. Essa parte aqui eu vou deixar assim, né? Que eu vou botar o pontinho aqui e vou fazer o acabamento. Aqui na lateral em ponto baixo. Aí aqui eu vou dar um pontinho com a agulha, só aqui, tá? Porque aqui daqui a pouco eu vou fazer. Aí aqui, vou fazer primeiro aqui. Aí aqui tirei meu alfinete, vou pegar minha agulhinha. Aí eu vou dar um pontinho aqui normal, gente, nada demais. É só pra poder prender o meu elástico aqui. Ó. É uma coisinha bem simples mesmo. Só um pontinho pra poder o elástico não fugir. Como se fosse uma coisa bem invisível. Aí aqui já dei meu pontinho. Cortar meu fio, minha linha de costura. E agora eu vou fazer o acabamento aqui na lateral. Vou começar por aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou começar por aqui, ó. Que aí é bom que eu vou fazer o acabamento escondendo esse fio aqui. Aí eu começo aqui pela ponta do busto. Ó, que aqui tá o entrelace, né? Eu vou começar por aqui, fazendo ponto baixo. Nesse ponto baixo, eu tô utilizando fio duplo. Ó, sobrou esse aqui de fio. Aí eu pego a minha agulha normal, que eu tava crochetando de 3 milímetros. Aí eu vou inserir minha agulha bem aqui, olha, nesse comecinho de ponto alto, que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Eu vou começar aqui e eu vou fazer ponto baixo de acabamento. Aí eu coloco esse rabichinho bem pra cá, pra fazer um acabamento bem legal. Aí aqui eu vou fazendo ponto baixo, e eu vou fazendo em qualquer espacinho. Em cada ponto alto deitado, ó. Tá vendo que o ponto alto tá deitado? Assim ele tá em pé e assim ele tá deitado. Aí eu vou fazendo mais ou menos uns 2 em cada ponto alto deitado. Pego um pouquinho de fio pra cá, ó. Faço aquele macetinho pra poder não ficar muito esburacado. E aqui eu vou fazendo ponto baixo até chegar ali no cantinho. Ponto baixo. Eu vou fazendo ponto baixo. Não tem mistério, é só ponto baixo. Só pra poder acabar aqui, fazer um acabamento legal. Vou fazendo ponto baixo nisso aqui tudo, até chegar aqui, onde tá esse pontinho aqui do elástico. Fiz aqui tudo de ponto baixo, ó, como ele fica bonitinho, pra ele poder ficar retinho, que depois a gente vai passar o fio pra poder trançar nas costas, que adiante eu vou mostrar pra vocês. Aí aqui no final, ó, eu vou fazer ponto baixo aqui, ó, que vai virar no elástico, em cima do elástico. Como assim aqui, né? Eu vou enfiar a agulha aqui, ó, nesse aqui. Ele vai sair desse lado aqui. Você vai puxar e vai fazer o ponto baixo. Aí eu vou fazer isso umas 2 vezes, né? Porque aqui tem um ponto alto, ó. Tá vendo? Aí aqui de novo. Ponto baixo. Aí eu encerro aqui. Eu encerro aqui, ó. Eu venho aqui bem nesse cantinho, que é o começo do elástico, e faço um baixíssimo e já corto meu fio. Ó, último ponto baixo, venho aqui e fecho com baixíssimo. Eu não vou adiante, mas se você quiser ir, pode ir também. Ó, eu não vou passar pra cá, porque aqui pra mim já tá ok. Aí eu fecho essa parte aqui, ó, arremato, corto esse fio e eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Corto, e aqui não tem mistério, eu vou arrematar aqui, escondo e tranquilo. Aí aqui do outro lado, ó, eu vou fazer a mesma coisa, aí depois que eu vou dar o pontinho aqui. Eu vou fazer aqui dos 2 lados e volto com vocês, porque não tem mistério, é só isso. Só ponto baixo, pra poder a peça ficar retinha, e é isso. Aí aqui, gente, as 2 partes feitas, ó. Aí aqui eu puxo bem, já experimentei, coloquei no meu corpo, tá tudo certo. Aí eu até puxei aqui, ó, pra ficar bem ajustadinho, né? Aí aqui agora que você vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente vai fazer o pontinho, né, pra poder não soltar. Corto o excesso, ou então eu
eu escondo ele aqui pela peça, mas aí eu prefiro cortar o excesso que fica melhor. Aqui eu vou dar meu pontinho aqui e vou mostrar pra vocês. Então, gente, feito aqui os detalhes, ó, fiz o pontinho aqui, tudo certo. Aí agora, o que que eu vou fazer? Eu fiz correntinhas, ó, que eu vou cruzar aqui nas costas. Vou mostrar pra vocês. E como ele é um pouquinho pesado, eu vou colocar essa parte aqui, ó, no pescoço. Isso aqui nada mais é do que correntinha com ponto baixíssimo. Super simples, que eu vou colocar ele aqui e pra amarrar no pescoço. Vou mostrar pra vocês. Aí aqui, eu separo essa ponta aqui dele, ó. E eu vou trançando aqui nas costas. Começo por aqui pela ponta. Insiro a agulha aqui, ó, normal. E vou puxando. Aí eu puxo pra cá, em qualquer cantinho. Desde que fique um em frente ao outro, pra poder não ficar torto. Essa parte aqui. E a outra pra cá. Eu insiro a minha agulha e puxo. E assim eu vou trançando, como se fosse uma trança mesmo. Vou até desfazer esse nozinho aqui, olha, pra poder inserir com mais facilidade. Insiro pra cá, aí junto uma pontinha na outra, pra peça ficar bem certinha. Uma pontinha com pontinha. E você vai trançando, essa parte vem pra cá, a outra vem pra cá, que ele vai ficar assim, ó. Vai ficar pra cá, pra cá, pra cá. E assim você vai fazendo no corpinho todo. Eu vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês o resultado. Então, gente, ele tá aqui, ó, pronto. Ele vai ficar justamente assim, ó. Vou mostrar as costas pra vocês. Aí nas costas ele vai ficar trançado, ó. Aí aqui, por isso que a gente colocou um elástico, pra ele poder ficar bem franzidinho, pra poder ficar justinho ao corpo, que a modelagem pede. Aí aqui, amarrado no pescoço e os babadinhos. Gente, me segue aí, compartilha, curte, que vai me ajudar na visibilidade. E todos os looks no corpo estarão nos shorts, tá?